Este homem fez tudo certo, só que já era tarde demais. Não tem aquela situação na sua vida que, se você pudesse voltar atrás, você faria diferente? Mas agora, apesar da sua cabeça estar no lugar, apesar de você ter abrido os olhos para aquela situação passada, você não consegue mais voltar no tempo, porque já é tarde demais. Você já procedeu, já fez suas ações, colheu as consequências e agora não há mais nada a fazer. Mas de que homem eu estou falando? Eu estou falando do rico, avarento, da parábola do rico e do Lázaro. Um homem que vivia de forma regalada, esplendidamente, se fosse nossa cultura, paredão, final de semana, festas, bebidas, droga, prostituição, enfim, baladas, funk, né? E coisas mais, né? Em contrapartida havia o Lázaro, que era um mendigo, porém temia a Deus, um homem que temia o Senhor. E a Bíblia diz que o Lázaro morreu. Ao morrer, ele foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso, e foi consolado de suas mazelas, de suas chagas, de suas dores, de suas feridas. O rico morreu e, segundo a Bíblia, ele foi para um local de chama chamado Hades. Ele foi para lá não por ser rico, ele foi para lá por ser avarento, por não se importar com Deus. E estando lá no Hades, na morada dos mortos, no inferno, ele percebe que o mundo espiritual existe. E ele começa a tomar atitudes corretas, porém já eram tarde demais. Aquele homem tomou atitudes após a morte, uma vez que já estava no inferno. Ele fez tudo certo, procedeu tão corretamente em sua forma de agir, de pensar, que se ele tivesse feito aquilo em vida, ele estaria no paraíso também. Porém, apesar de ter abrido os seus olhos e perceber que o inferno era real, que o paraíso era real, apesar de querer voltar atrás, apesar de ter tentado fazer da forma correta, do jeito correto, já era tarde demais. Há muitas pessoas que a sua história vão terminar como a deste homem. Quantas outras histórias nós não temos assim? Mas eu estou aqui para lhe dizer, oxalá, que a sua história não termine como a deste homem. A Bíblia diz que, estando no Hades, ele levanta os seus olhos. Quando levanta os olhos, ele vê o paraíso. Por que ele não levantou os seus olhos para enxergar o paraíso enquanto estava em vida? Há muitas pessoas que só vão perceber que o inferno é real, que o paraíso é real depois de morrerem. Vão querer voltar atrás, mas tarde demais. Ele levanta os olhos e pede um favor do paraíso, uma espécie de intercessão, de oração. Ele tenta um contato, pedindo um favor do paraíso a Abraão, pelo menos, diz ele, um dedo molhado de água. Mas Abraão diz que não, era impossível, havia um grande abismo, o destino já estava selado, não podia ele sair das chamas do inferno para ir para o paraíso e vice-versa, não havia mais nenhum favor divino. Ele desejou a ponta de um dedo molhado de água. Enquanto em vida, ele tinha acesso ao rio da água da vida. Enquanto em vida, ele tinha acesso ao mar da misericórdia de Deus. Mas uma vez que ele morre, não há mais acesso. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Se ele tivesse crido, feito desta forma, levantado os seus olhos para o paraíso, os olhos da consciência, os olhos da fé, se ele tivesse feito isso enquanto em vida, ele seria salvo. Mas agora é tarde demais, já não há mais nenhum favor, não há nem sequer um dedo molhado de água para ele. Quanto mais o rio da misericórdia de Deus, a presença do Espírito Santo, não era mais possível para ele. Ele chama Abraão de pai, Abraão, pai da fé. Ele manifestou fé estando no inferno. Por que ele não teve fé enquanto estava vivo? Deixou para manifestar sua fé depois que não tinha mais jeito. Quantos não terminaram assim? Pai Abraão, ele chama Abraão de pai. O Abraão é o pai da fé. Mas nada mais podia ser feito com ele. Ele apela então, pai Abraão, então peça que ele vá, que o Lázaro vá até os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos que vão vir para cá. Eles são vaidosos como eu, pecadores como eu, não ligam para o paraíso, não levantam os olhos para as coisas de Deus, são ímpios como eu, fazem tudo errado como eu. Envia Lázaro lá. Mas o Abraão disse que simplesmente não era possível, que havia Moisés e os profetas, que eles crescem nele, que a palavra de Deus estava na terra. Interessante que este homem teve um sentimento missionário no inferno. Ele fez certo, mas já era tarde demais. Enquanto em vida, ele não se preocupava nem com a salvação dele. E depois que morre, que está nas chamas, ele se lembra dos seus 5 irmãos e diz: poxa, já está ruim eu aqui. Agora imagina se a minha família toda vir para cá. Se meus 5 irmãos virem para cá, eu não quero que meus irmãos venham para cá. Ele se preocupou com a salvação de sua família. O cara fez corretinho, direitinho. Se tivesse feito isso enquanto estava vivo, nossa, seria uma bênção. Mas agora já é tarde demais. Já pensou? Há pessoas que só vão entender a realidade do inferno, do paraíso, só vão se preocupar com a salvação de sua família depois que estiverem no inferno. Olha que coisa terrível. Quantas histórias já não há lá dessa forma? E quantos estão vivos e não terminaram assim? Chegando lá, eu estou sozinho. Ah, mas vem parente meu, vem irmão meu, porque eram tão pecadores quanto eu. Mas o Abraão disse que simplesmente
já é tarde demais, não há nada a se fazer. Que tinha Moisés e os profetas. E Abraão deixa muito claro que se não ouvisse Moisés e os profetas, tampouco ouviriam um dos mortos caso ressuscitasse. Ou seja, a dureza de coração do povo é tão grande, o distanciamento de Deus é tão grande que Abraão deixa muito claro, olha, eles não vão ouvir. Tem gente que está tão perdido, está tão distante de Deus, que mesmo que um morto ressuscite, pregue para ele, olha, eu vim do inferno, eu vi o paraíso. Mesmo assim as pessoas não crerão, porque o seu coração só tem vaidade, só tem pecado, só tem orgias, só tem coisas do mundo. E Abraão deixa muito claro, eles não crerão. Então, que ouçam Moisés e os profetas. Se não ouvirem os pregadores, se não ouvirem a palavra escrita, o Pentateuco, Isaías, Jeremias, os profetas que estão lá, e tem gente pregando, ensinando a lei e coisas mais, se não ouvirem, tampouco ouvirão um dos mortos ainda que ressuscite e vá lá e pregue para eles. Tarde demais, tarde demais. O cara deixou para ver o paraíso após a morte, só entendeu a realidade do inferno depois que morreu, estava lá já, deixou para ter fé depois que já estava no inferno. O cara desejou a salvação da sua família depois que estava no inferno. O cara pede misericórdia a Deus depois que está no inferno. Em vida, virou as costas para Deus, não quis saber de Cristo, não quis saber do Senhor. E agora, estando no Hades, no lugar de chamas, ele se preocupa com a salvação da sua família. E você, como é que vai terminar a sua história? Você quer que termine como este homem? Eu creio que não. Então se arrependa dos seus pecados, levante os seus olhos, porque o paraíso, ele existe. Escapa-te por tua vida. O Senhor tem um plano redentor na sua vida. E eu e nem o Senhor quer que você termine dessa forma. Então se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida para Cristo. Peça para Jesus lhe aceitar. Confesse os seus pecados. Chore, clame a Ele. Creia de todo o coração para que você escape deste lugar terrível. Que Deus abençoe sua vida. Medite. Ponha isso em prática antes que você morra e seja tarde demais. Porque ao homem está ordenado morrer uma única vez. E depois disso, segue-se ao juízo. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e a paz do Senhor. Bom dia para você.